jogadores, eles querem ter bola no pé, querem fazer tabelinha, querem driblar, querem propor o jogo e por isso tem mais posse de bola. E às vezes quando não conseguem, que quando tem um dia ruim como qualquer um que tenha, né? Seria exagero dizer, diante desses números e dessas características, Arnaldo Ribeiro, que a gente já sabe como é que vai ser o jogo do próximo domingo? Flamengo com a bola indo para cima e o Inter no contra-ataque? Sim, já dá para prever, até porque tem um adendo, né? Que é o fato do Inter ter um ponto de vantagem e, em tese, jogar pelo empate nessa final antecipada. Ele pode até ser campeão se vencer o jogo direto, mas a vantagem na tabela numérica de pontuação e os estilos combinados, acho que o Pet foi no ponto, são questões de estilo de time também, de cultura e de característica de jogadores. Então, essa combinação toda, aliada à vantagem na tabela do Inter de 1 ponto, faz com que a gente já possa prever como será o jogo disputado no Maracanã. E aí, eu acho que não tem preferência para mim entre estilo do Rogério e estilo do Abel. A grande virtude de um treinador é saber aproveitar melhor as características do elenco e dos jogadores que ele tem em mãos. O time do Inter joga melhor dessa forma, está provado, desde o Odair. O time do Flamengo joga melhor dessa forma. Está provado desde o Jorge Jesus. São estilos diferentes, acho que os dois têm méritos para disputar essa reta final cabeça a cabeça. Mas sim, Rizek, já dá para a gente prever, só não dá para cravar ainda qual porcentagem de posse de bola para o Flamengo, quantos desarmes vai fazer o Internacional, mas o tipo, o estilo do jogo já dá para a gente prever. Vamos colocar aqui a briga pelo título, ó, porque a gente está falando de Flamengo e Inter, que são as equipes que dependem apenas de suas forças para levantar o caneco. Mas o São Paulo, apesar de todo o esforço que fez para não brigar pelo título, se ele derrotar o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo na última rodada, ele é campeão desde que Flamengo e Inter empatem no próximo domingo. E Inter perca em casa. E o Inter perca em casa do Corinthians na última rodada, com o Corinthians possivelmente brigando por Libertadores. Então, apesar de tudo o que fez para não disputar o título, por incrível que pareça, o São Paulo ainda chega vivo para brigar pelo título. Não chega, Pé? Chega matematicamente. Na prática, eu não duvido, não acredito que isso pode acontecer. Mas que loucura, né? Se acontece isso, eu vou lá no sinal para pedir o dinheiro, porque sou pato no FIFA, né? Como o Fred fez. Eu sou pato na seleção que falei que o São Paulo, mesmo tendo matemática, não vai ser campeão. Então vou lá também passar uma vergonha aqui, me castigando. Existe 1% de chance, mas dificilmente, como está andando o campeonato, que isso possa acontecer. Também não acredito, mas é muito louco que o São Paulo chegue nessa situação. Para tu ver como que São Paulo fez mal. Sim, você olha os pontos que o São Paulo perdeu nessa sequência terrível, desde a final da Copa do Brasil, empate com o Curitiba em casa, empate com o Ceará, com aquela falha do Volpi, derrota para os reservas do Santos. Imagina se... Fala, Arnaldo Ribeiro. O Inter e o Flamengo, a gente vai até lembrar aquele jogo épico do primeiro turno. E você lembrou ontem, no troca de passes, o Inter dirigido pelo Kudê e o Flamengo pelo Domenech, trocaram de técnico. O São Paulo demorou a trocar de técnico. O São Paulo, depois que perdeu de 5-1 no Internacional, teria que ter tomado uma medida. E aí teria jogos contra Curitiba e Atlético Goianiense, jogos com possibilidade de pontuação para não estar nessa possibilidade matemática aí. Mas o São Paulo não reagiu. Bom, essa é a opinião do Arnaldo, que ele já vem falando desde a semana passada. Agora, nos atendo a Inter e Flamengo, Ricardinho, veja que o jogo do Beira-Rio, 2-2, foi exatamente como a gente imagina que vai ser a partida do próximo domingo no Maracanã. Flamengo com mais posse de bola, com mais finalização, trocando mais passes. Muito parecido com tudo aquilo que a gente está prevendo do duelo do próximo domingo, porque assim jogam Flamengo e Internacional, os times que dependem apenas de si para ser campeão, Ricardinho. Foi dessa forma que as duas equipes chegaram nesse momento em condições e por mérito de disputar a conquista do título, né? E lógico que não haverá mudança em relação à postura, né? Na verdade, esses opostos aí, eles vamos dizer assim, eles se encaixam em relação ao jogo, né? Porque a tendência é você ter um Flamengo com a bola, buscando espaço na defesa do Inter,
O Inter bem postado, pressionando a saída de bola do Flamengo. Ele fez em muitos jogos isso e muito bem. Ontem, inclusive, contra o Vasco, ele fez isso, logo no início. E buscando o contra-ataque, os espaços. É um time preparado para isso. O que vai diferenciar esse jogo são algumas estratégias, não a postura, mas estratégia. Às vezes de posicionamento, escalação. Mas os times têm mais ou menos uma escalação base. Tem. Ontem mesmo a gente colocou um pouquinho com a volta do Galhardo, se de repente ele seria, por ser o artilheiro do time, né? E está voltando, ontem fez gol, se ele teria uma oportunidade de início contra o Flamengo. E aí, eu acho que o Abel tem que mudar o jeito do Inter jogar, do Inter que vem jogando, né? Porque ontem mesmo o Galhardo entrou à frente e o Yuri Alberto teve que vir fazer o lado. Mas o Patrick volta de suspensão. Então, acho que as estratégias para o jogo, posicionamento, a mudança um pouquinho de, não, vamos pressionar esse jogador na saída de bola, vamos deixar aquele lado mais aberto, né? Ou vamos pressionar o zagueiro. Esse tipo de situação para o jogo é que pode ser determinante para um lado e para outro, mas em relação a características das equipes, não vai haver mudança, não. O Ricardinho, eu posso só te fazer uma pergunta, falando exatamente disso. Você acha que o Flamengo, com o Rogério, teve alguma estratégia do jogo ou todos os jogos jogou igual? Eu acho que todos os jogos, a maioria deles jogou igual. Ele só mudou, em alguns momentos, o posicionamento, por exemplo, do Arrascaeta com o Bruno Henrique, determinado jogo, entendeu? Acho que o Gabriel, em alguns jogos, mais um pouquinho perto da área, apesar de não ser a característica dele, outros com liberdade para flutuar um pouco mais, né? Em alguns jogos, o Bruno Henrique mais próximo do Gabriel, em outros jogos não, né? O Bruno Henrique mais aberto. Em outros momentos, por exemplo, eu acho que ele trouxe o Everton Ribeiro um pouquinho mais para dentro, deu passagem para o Isla, mas não deu certo porque não é muito a característica do Isla essa parte ofensiva, e aí de novo ele abriu o Everton Ribeiro. Então é isso que eu digo, essa questão de estratégia do jogo, acho que pode mudar do lado do Inter e do Flamengo. A questão de você mudar um pouquinho o jogador, né? A função do jogador. Você sabe bem o que é isso, você fez isso em muitos momentos da tua carreira. E outros jogadores fizeram para que você tivesse mais liberdade, né? Para chegar, para finalizar. Acho que isso vai acontecer nesse jogo. Mas em relação à característica que o Inter vai propor o jogo, que vai ser um time que vai... Eu acho que não vai acontecer, não. É por isso mesmo, Ricardinho, que eu te fiz essa pergunta, porque eu não vi estratégias diferentes do Flamengo, né? Vi que o jogo se desenhava assim, os jogadores trocando de posição, mas muito mais pela opção própria do que uma estratégia vista, planejada, preparada, ou mudança durante o jogo. Então, o tempo todo eu não vi com o Flamengo. Com o Inter já vi. Alguns jogos, as mudanças de estratégia do jogador, do posicionamento, né, de formação dentro do campo. Do Flamengo não sempre viu igual. 6 por meia dúzia quando entrava, quando fazia troca e não mudava nada. Por isso te fiz a pergunta, para ver a tua opinião também. E acho que isso, vindo do parte do Inter, é bem provável que venha alguma estratégia, mesmo que dê certo ou que dê errado, mas alguma tentativa. E do Flamengo, acho que o Flamengo vai ter talvez mais cautela, mas vai na sua onda característica de posse de bola, de tentar fazer suas jogadas também e contar com a inspiração dos craques que no dia do jogo grande tem que aparecer. Para o Flamengo é jogo eliminatório. Perdeu a partida domingo, acabou o campeonato na briga pelo título. O Flamengo é final. O Inter é campeão. Se o Flamengo vencer o jogo, o Internacional ainda tem uma chance razoável de título, porque vai precisar torcer para o São Paulo derrotar o Flamengo no Morumbi, ou empatar, e o Inter derrotar o Corinthians em casa na última rodada. O Internacional tem um problema gigante para esse jogo de domingo, que é o cartão amarelo que o Vitor Cuesta levou ao fazer o pênalti controverso em cima do Germancano, em São Januário. É o terceiro amarelo, o Moledo já não vem jogando, ou seja, ele entrará em campo
no domingo com uma zaga reserva. Com uma zaga reserva, assunto para o Maurício Saraiva para daqui a pouco, porque o Moledo está machucado e o Vitor Cuesta está suspenso. Uma zaga jovem, reserva, para parar esse ataque tão poderoso como o que tem o time do Flamengo. E vamos falar do jogo de ontem, da vitória do Flamengo primeiro, depois a gente fala da vitória do Inter. O PVC trouxe a seguinte informação, hoje no nosso podcast A Mesa, que já está no ar, inclusive. O Mancini se reuniu com os jogadores do Corinthians e disse o seguinte, olha, no primeiro turno, a gente tentou marcar alto, jogar de igual para igual com o Flamengo, para usar um termo da moda, levamos de 5. Como vocês querem jogar agora no Maracanã? E a estratégia foi coletiva. Estacionar um ônibus na frente do Cássio, um ônibus e um micro-ônibus na frente do Cássio e jogar de forma totalmente conservadora atrás. Não foi suficiente, Pet, o Flamengo venceu o jogo. Não, bom, vamos lá. Não é bem assim, porque quando tu estaciona ônibus e micro-ônibus, para arrancar eles não arrancam. Mas o Corinthians teve 11 finalizações no jogo, que é raro, porque normalmente o Corinthians não joga fechadinho na frente e não tem contra-ataque, não tem a transição rápida. Mas teve, até no jogo do empate e tudo isso. Eu acho que o resultado em si... Olha, isso é um analisador tático para mostrar como o Corinthians ficou sempre atrás da linha da bola. A gente brincou aqui com o ônibus e micro-ônibus, que foi um termo que o Pedrinho usou no troca de ontem. É uma postura diferente em relação de Itaquera. O Corinthians foi muito mais defensivo do que... E acho que foi uma estratégia acertada, porque ele conseguiu ser competitivo contra o Flamengo como não foi no primeiro turno. Essa que a gente mostrou aqui agora, se você olha a Premier League da Inglaterra, você vai ver Liverpool, Manchester City também fazendo isso quando não tem posse de bola. Mas quando tem posse de bola, só transforma. Essas aqui que estão jogando 10 contra 10 no último terço do campo, vai jogar naquele primeiro ou no último terço do outro lado. Esses são estilos e corrigir. Mas aí tem que fazer aqui, jogar compacto, independentemente do qual setor do campo está jogando. No baixo, no intermediário ou alto, fazer assim. Aí não tem nenhum problema. Isso é o time bem organizado, bem compacto, sai bem, linhas aproximadas, entrosado, tabela. Quando pega a bola, já sai rápido, transição e todo mundo vai para e transforma esse micro-ônibus no meio campo, batalha ou batalha no ataque. Não acontece isso. Mas acho que o jogo em si, o Flamengo foi um pouco melhor, mereceu ganhar esse jogo. Não foi uma brilhante atuação do Flamengo, foi nervoso, mas também acho que a qualidade do Corinthians, principalmente defensivas, surgiu efeito. O que o Corinthians teve problema que eu esperava um pouco mais quando teve mudança e tentou ir buscar esse resultado. Aí não teve êxito nenhum e nem muita chance para fazer isso. As jogadoras que entraram não deram conta do recado no segundo tempo para poder jogar contra o Flamengo, que estava bem quando fez aquele gol. O Flamengo fez algumas mudanças, acho boa a mudança de descansar o Diego, estava já cansado, para botar o Gustavo Henrique na zaga e botar para frente o William. Acho que o Flamengo ontem jogou não brilhante futebol, mas aquilo quando chega decisões, precisa ganhar, jogou o suficiente para ganhar. Uma atuação nota 7, você diria, do Flamengo? Uma nota, 6,5, 7. 6,5, 7. E você, Arnaldo Ribeiro, que nota dá para a atuação do Flamengo e discorra sobre o jogo de ontem? Eu gostei da nota 6,5, aquela nota bola de prata, né? Aquela Vocês nota... estão exigentes demais, hein? Do Flamengo tem que ser. Isso aí, eu concordo com o Pet, porque o nível de time, de jogador do Flamengo, ele é alto. Então você tem que cobrar uma atuação tipo segundo tempo contra o Grêmio. Aquela atuação envolvente. Acho que foi 6,5, foi suficiente, jogou um pouco melhor que o Corinthians. E acho que teve, nessa partida, talvez tenha sido das recentes, a partida mais abaixo do Flamengo. Acho que o Flamengo jogou partidas melhores, jogou melhor contra o Bragantino, na minha opinião. E tem uma coisa que tem, acho que a marca recente do trabalho do Rogério Ceni, essas imagens aí, tá vendo? Gabigol no colo dele, William Arão, que em algum momento da trajetória se colocou em discussão a relação, a ascendência do técnico com os jogadores do Flamengo. E acho que o jogo com o Corinthians, as imagens escancararam um ambiente muito favorável entre o técnico e seus principais jogadores. Isso é importante numa reta final de campeonato. Outra coisa, acho que a assinatura do Rogério Ceni nesse time é o William Arão na zaga
Gerson e Diego no meio de campo. O time joga praticamente sem volante marcador, né? É um time de criação. O Arão vinha fazendo boas partidas na zaga, teve uma falha no gol do Léo Natel, uma falha que eu computo mais com a adaptação dele à posição do que uma falha. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.